Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso e o tema que vamos abordar é papel do cirurgião dentista no diagnóstico e reabilitação de pacientes portadores de displasia ectodérmica. Eu, Bianca Fernandes Salles, e a Ellen Fardim Vanini, que somos graduandas do curso de odontologia no Centro Universitário FAESA. Tivemos como orientadora a professora Fabiana de Freitas Bombarda Nunes. Bom, a displasia ectodérmica ela é uma condição hereditária rara e ela acomete mais os homens. Nessa doença, há uma falha no desenvolvimento de algumas estruturas que se originam a partir do sistema nervoso e epitelial, que é o ectoderma. E ela pode assim afetar os cabelos, a pele, as unhas e os dentes. Algumas características que podem ser observadas são a hipoplasia de tecidos, pelo qual é a diminuição da atividade formadora dos tecidos orgânicos, que causa assim a diminuição de tecido acometido, e até mesmo a aplasia dos tecidos, que é a ausência da formação, como da pele, dos cabelos, das unhas, dos dentes e até mesmo das glândulas sudoríparas. Essa doença, ela incide em uma proporção de 1 para 100 mil nascimentos, e ela é mais comum no sexo masculino, como eu falei anteriormente. E há muitos relatos de que existem mais de 200 variantes dessa condição, mas as situações são bem raras. Bom, as condições mais comuns são a displasia ectodérmica hidrótica e anidrótica ou hipohidrótica, sendo essa primeira a mais conhecida. E os seus portadores, eles geralmente apresentam uma intolerância ao calor, que é devido à redução do número de glândulas sudoríparas, e esse fato também pode auxiliar no diagnóstico do paciente ainda mesmo na sua fase de infância, pois eles apresentam febre por não conseguir regular a temperatura e graças ao número reduzido dessas estruturas, Outras características gerais dessa síndrome são as unhas quebradiças, os cabelos ficam mais finos e escassos e também a hipoplasia do terço médio da face. Já em relação às principais características orais, nós temos a xerostomia, que é devido também à redução das glândulas salivares, e em relação aos dentes, pode ter a oligodontia ou hipodontia, pelo qual o número de dentes ele é alterado devido à ausência de alguns elementos. E também pode ocorrer a anodontia, que é a ausência total dos dentes, mas essa característica ela apresenta ser mais incomum, segundo os estudos. Outra alteração também encontrada são as de forma, onde os dentes eles apresentam-se com formas mais anormais. Pode ser em forma de funil, cônicos e até pontiagudos. Por exemplo, as coroas dos incisivos eles são afiladas, cônicas ou pontiagudas, e dos molares podem apresentar um diâmetro mais reduzido. O seu diagnóstico é feito através da análise das características logo após o seu nascimento ou, se não for possível nessa etapa, ao longo do seu crescimento. É uma condição que não tem cura, sendo assim, o seu tratamento é apenas para melhorar as funções e a qualidade de vida de quem a possui. Como existem vários tratamentos na região bucal, o papel do cirurgião dentista é extremamente importante para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Objetivo: conceituar displasia ectodérmica e analisar os possíveis e os melhores tratamentos odontológicos para restabelecer função e estética aos pacientes portadores. Para isso, vamos discutir quais são as principais implicações odontológicas associadas aos portadores, identificar quais os melhores procedimentos que são indicados para a reabilitação oral e também qual o impacto dessa condição na vida psicossocial de quem a possui. Conceito da doença. A displasia ectodérmica é uma doença congênita rara ligada a um gene recessivo do cromossomo X. Ela faz parte de um grupo de condições hereditárias causadas por uma estrutura do ectoderma que não progrediu. Assim, as estruturas que são afetadas são justamente aquelas desenvolvidas pelo ectoderma,
como os dentes, unhas, pelos, entre outras. É uma doença mais comum entre os homens, e a relação de doentes entre homens e mulheres é de aproximadamente 5:1, e ela apresenta uma taxa de mortalidade na infância de 30%. Como eu citei anteriormente, a displasia ectodérmica ela possui duas formas mais comuns encontradas, né? Eu vou falar um pouco mais agora sobre a diferença das duas. A displasia ectodérmica hidrótica é onde não há o comprometimento das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas. E também possui a displasia ectodérmica hipohidrótica ou anidrótica, sendo que nessa forma há o comprometimento das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas. E os seus portadores, eles podem apresentar intolerância ao calor, que é devido à redução do número de glândulas sudoríparas, sendo que esse fato ele é muito importante para auxiliar no diagnóstico do paciente mesmo durante a infância, né? Porque eles podem apresentar febre com frequência, por não conseguir regular a temperatura do corpo. E em relação às manifestações clínicas extraorais, as mais comuns encontradas nos pacientes são a tricodisplasia, que é a mudança da forma normal dos cabelos e ela é evidenciada em 91% dos casos. Essa imagem ao lado mostra muito bem como é a tricodisplasia, que os cabelos ficam bem finos e escassos. E também temos a desidrose, que é a modificação das glândulas sudoríparas, ou seja, a intolerância ao calor, que ela pode ser encontrada em 42% dos casos. E também pode ter a asma, onde as vias aéreas dos pacientes ficam inflamadas, estreitas e inchadas, né? E além de produzirem muco extra que dificulta a respiração. Além da asma, pode apresentar também outros problemas respiratórios. Também temos a descamação da pele, que a pele fica bem fina, né? E também temos o nariz em sela, que é uma deformação nasal na ponta do nariz, ou seja, a sua parte superior ela fica mais achatada e muitas vezes é bem próxima do resto da face. Outras manifestações clínicas extraorais também que são encontradas é a malformação das orelhas, né? Que podem ser orelhas mal formadas com implantação oblíqua, como nessa foto ao lado, a orelha desse paciente. Também temos a modificação das unhas, pelo qual elas ficam mais quebradiças e os pelos e os cabelos ficam mais finos e escassos. E também tem a perda auditiva moderada, que pode ser considerada também até uma surdez moderada. E além de ocorrer também fissuras ao redor da boca e dos olhos, que é devido à pele, né, que ela fica mais seca e descamando. Falando um pouco agora sobre as manifestações clínicas intraorais, existem várias condições bucais presentes nos portadores de displasia ectodérmica. As mais comuns são a anodontia, que é o não nascimento dentário, e ela pode ser parcial ou total, tanto da dentição decídua como na permanente. Também apresentam hipodontia, que é a redução do número de dentes. É muito comum também a mudança de forma de alguns dentes, principalmente dos incisivos, caninos e molares. As alterações mais comuns nos incisivos e caninos é o formato conoide, pontiagudos e afilados, e os molares apresentam taurodontismo, que é o aumento significativo desses dentes. Também é comum nos pacientes portadores de displasia ectodérmica a xerostomia devido ao comprometimento das glândulas salivares. Devido à ausência dentária parcial ou total, esses pacientes também podem apresentar diminuição ou até mesmo ausência alveolar. A perda da dimensão vertical de oclusão é também decorrente da diminuição dentária. Pode-se perceber que a ausência dentária nesses pacientes acarreta vários outros problemas. Em relação à abordagem do cirurgião dentista, a displasia ectodérmica requer um acompanhamento multidisciplinar, ou seja, que envolve especialistas de várias áreas, como a ortodontia, prótese, dentística, associadas também a especialidades médicas,
como a psicologia e fonoaudiologia. Isso fornece uma melhor qualidade de vida aos pacientes. É de extrema importância que o tratamento se inicie na infância, o quanto antes, já que assim o paciente desenvolve a fala, mastigação e função de forma normal, além de uma boa estética e também reintegração social. Vale salientar a importância de um controle periódico para acompanhamento e manutenção da saúde bucal. Como foi falado, o tratamento odontológico para os portadores dessa doença, ele é multidisciplinar, né? E o tratamento protético é uma das melhores escolhas, segundo muitos estudos e a partir de tratamentos já realizados. A reabilitação protética total ou parcial, ela inclui próteses totais ou próteses parciais removíveis, devido à anodontia, né, que é o não nascimento dentário, e à hipodontia, que é a redução do número de dentes, que são essas características que os pacientes portadores dessa displasia apresentam. Essas próteses, elas são confeccionadas de forma individual, ou seja, de acordo com o que o paciente necessita, e respeitando, assim, todos os protocolos para sua produção, para assim devolver a estética e as funções. A utilização de próteses removíveis, ela foi considerada uma escolha padrão ouro para esses pacientes pediátricos, porque são alternativas mais práticas, né? E elas fornecem uma solução mais rápida, uma solução mais agradável e economicamente melhor também para a reabilitação oral desses pacientes, além também de promover muitos benefícios psicológicos em pacientes jovens que possuem um edentulismo pronunciado. Há casos também em que se torna necessária uma reabilitação, incluindo a confecção de próteses parciais ou totais. Isso varia da necessidade do paciente, junto com o planejamento do cirurgião dentista. Como o diagnóstico é feito ainda na infância, há mudanças no crescimento craniofacial, sendo que essa reabilitação protética ela é de melhor escolha para as crianças, por respeitar essa fase, né, do crescimento craniofacial. Ela é menos invasiva, né, do que os outros tipos de reabilitações e ela possui um bom custo-benefício, pelo qual o valor é mais acessível e de boa adaptação para os portadores. E ela obtém também os resultados satisfatórios na função mastigatória, fonética, que é a fala, e também esteticamente. Falando um pouco mais sobre a abordagem do cirurgião dentista em relação agora à reabilitação com implantes. Bom, esse tipo de tratamento ainda é muito questionável pelos autores estudados, porque há muitas contraindicações em relação ao seu uso. Muitos autores não são coniventes em relação à melhor idade para a utilização desses implantes sociointegrados em crianças, e nem com a sua utilização. Sendo assim, ainda há muitos conflitos de idade adequada para esse tipo de reabilitação. Alguns autores, eles disseram que esse tratamento ele deve ser colocado facilitando o tratamento protético nos pacientes acima de 5 anos de idade. Já outros já sugerem que a colocação de implantes seja logo quando a criança faça 3 anos de idade, porque possibilita assim a finalização desse tratamento antes mesmo da puberdade, para ter um melhor desenvolvimento funcional e psicossocial melhor. Muitos afirmam também que quando implantada mais cedo, ela proporciona assim uma maior adaptação, né, e uma firmeza mastigatória melhor. Já por outro lado, os autores eles consideram que a colocação de implantes ósseo-integrados na fase de crescimento, ela pode acarretar em trauma dos germes dos dentes permanentes e além também de desordens na erupção dos dentes e nas restrições multidimensionais em relação ao crescimento crânio-facial. Porém, tem muitos autores que consideram esse tipo de tratamento em crianças totalmente contraindicado. As contraindicações consideradas são para pacientes que possuem distúrbios locais ou sistêmicos e pacientes que já sofreram radiações quimioterápicas, ou seja, que tenha feito quimioterapia para tratamentos de câncer de cabeça, de pescoço e principalmente os pacientes em fase de crescimento. Com isso, a gente pode afirmar também que o principal impasse para essa reabilitação com implantes é o crescimento crânio-facial das crianças,
que apresentam um crescimento dinâmico, né, e contínuo nessa fase, e por isso o acompanhamento durante essa fase é muito essencial, mas compromete qualquer fixação de um implante devido à movimentação óssea que ocorre durante essa etapa. Bom, o diagnóstico da displasia ectodérmica ele deve ser precoce. Ele deve ser feito logo no nascimento ou durante o crescimento através das características que os indivíduos vão apresentando. E temos como exemplo a febre em bebês, que elas podem aparecer frequentemente, sem motivo, por eles não conseguirem realizar a regularização dessa temperatura. E com isso, o diagnóstico feito o quanto antes, ele permite restabelecer as funções estética, mastigatória, fonética e também psicológica desses pacientes. Os cirurgiões dentistas, eles precisam conhecer as características clínicas e as anomalias dentárias com muita precisão, e sendo essas anomalias dentárias principalmente as alterações de forma e número, né, que citamos, para planejarem assim o melhor tratamento para esses pacientes. É necessário também a realização de exames semiológicos, que é para detectar qual é a terapêutica ideal, que atenda todas as necessidades, né, dos pacientes e melhore assim a sua qualidade de vida. E vale ressaltar também que existem alguns tipos de reabilitações para esses pacientes, como as movimentações ortodônticas, as facetas estéticas, as próteses parciais ou totais, implantes ósseo-integrados. E essas reabilitações, elas não alteram somente as funções mastigatórias e fonéticas, mas também melhoram o convívio social e a autoestima desses pacientes, sendo que cada caso ele deve ser realizado de forma individual a partir das suas necessidades. Nós falamos um pouco sobre em relação à reabilitação protética e reabilitação ósseo-integrada, porque elas são as que mais aparecem nos estudos e as que são feitas com mais frequência. Abordagem familiar. A família tem um papel fundamental no acompanhamento desses pacientes. Ela deve ser motivada à atenção odontológica desde os primeiros anos de vida, já que é nesse momento que se iniciam os padrões alimentares e os hábitos de higiene bucal, sendo ela ainda uma aliada na distribuição dos cuidados bucais, incentivando sempre buscar um tratamento precoce e preventivo. Concluindo esse trabalho, a displasia ectodérmica é uma doença rara, acomete mais o sexo masculino e afeta estruturas originadas do ectoderma. Suas formas mais comuns são a anidrótica e hipoidrótica, e os portadores da displasia ectodérmica podem apresentar xerostomia, hipodontia, anodontia e alterações nos dentes em relação à sua forma. Seu diagnóstico deve ser feito o quanto antes e os profissionais devem observar cada sintoma ou característica minuciosamente para escolher o melhor tratamento. O tratamento em geral deve ser multidisciplinar e realizado de acordo com as suas indicações e de forma individualizada para cada paciente. O melhor tratamento oral para os portadores é o tratamento protético, pelo qual devolve função e estética de forma mais eficaz e sem muitos custos. A família é uma grande aliada no tratamento e deve estar atenta desde os primeiros anos de vida do portador, por necessitar de uma dependência nos cuidados bucais e na alimentação, além de acompanhar nos controles periódicos. Muito obrigada pela compreensão e atenção de todos.